Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 9, verso 10, onde a palavra de Deus vai nos dizer: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Capítulo 5 do livro de 2 Reis vai nos contar a história de Naamã, um chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem, diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém era leproso. E o restante da história vai nos dizer que agora ele tinha procurado já várias maneiras. Então, uma menina que estava na sua casa, tida por escrava, lá do meio do povo de Israel, fala para ele que se ele fosse ter, com o profeta de Deus, com certeza ele seria curado. E o versículo 9 e 10 vem nos dizer então que Naamã, com seus carros e cavalos, veio e parou na porta da casa de Eliseu. E da história de Naamã nós podemos extrair lições importantes para o nosso crescimento espiritual. E podemos vislumbrar o caminho que precisamos percorrer para alcançarmos a vitória. Naamã precisou mergulhar 7 vezes no Jordão. E que mensagem nós podemos tirar para nós? Que experiências nós podemos tirar para nós? Que lições importantes nós podemos tirar para nós aqui desses 7 mergulhos que Naamã deu? Os 7 mergulhos de Naamã. E eu poderia caracterizar aqui o primeiro mergulho como sendo um mergulho da humilhação. No livro de 2 Reis 2 e 11 vai dizer: Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que dizia eu comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Naamã aqui ele precisava se humilhar. Naamã era chefe de um exército, Naamã tinha uma posição social, mas nós temos que entender que nessa terra, independente da posição que nós ocuparmos, independente do cargo que nós ocuparmos, independente se for um político, um grande empresário, um doutor, um médico, um PhD, seja o que for, na presença do Deus Altíssimo, nós precisamos nos humilhar. Se nós queremos receber algo do Senhor, nós temos que nos humilhar na presença dele. Naamã, ele achava que por causa da sua posição privilegiada, deveria ser recebido pelo profeta com pompa, deveria ser recebido por Eliseu com toda a honraria possível. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso 10, presta atenção no que diz: Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Ainda no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, Pedro nos aconselha: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aquele homem Naamã precisava de uma cura. Eu não sei o que você precisa, o que você tem pedido a Deus, o que você tem colocado aos pés do Senhor, mas tenha certeza, se humilhe aos pés do Senhor. Se nós estivermos com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, achando que temos todo o mérito e merecimento, não vamos receber nada do Senhor.
A hora que aquele homem sim deu-se por conta agora de que ele necessitava, e os seus amigos agora vêm e falam para ele. Por algum acaso, se pedisse alguma coisa extraordinária, você não faria? Mas somente agora ele pede para você, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, se humilha na presença do Senhor para receber a vitória. E aí sim ele faz o mergulho da quebra do orgulho, né? Segunda Reis, Naamã vai falar, né, no versos 12 e 13, o verso 12: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, no verso 13 diz: chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. Naamã se orgulhava dos rios de Damasco e achava humilhante mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. Não é os outros que quebram o meu orgulho, não. Quantas pessoas estão passando por momentos difíceis, por situações tremendas em suas vidas, por grandes problemas, grandes aflições, mas querem manter o orgulho, manter a pompa. Não, quebra esse orgulho agora, né? Se coloca na presença do Senhor Deus. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 3, nós vamos ler: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e são as obras pesadas na balança. Ainda lá no Salmo 138:6, a palavra de Deus afirma: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Quebremos o nosso orgulho para nos achegarmos na presença do Senhor e sermos obedientes à sua palavra. A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final deles é caminho de morte. Mas o Senhor tem caminho de vida para mim e para você. Basta nós somente darmos ouvidos à voz dele. Muitas das vezes achamos que o Senhor que está nos direcionando por um caminho ruim, porque é um caminho apertado, porque muitas das vezes não vemos, a nossa visão não alcança do outro lado. Mas que agora nós possamos abrir as nossas visões, abrir o nosso entendimento e enxergar do outro lado, pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé, que Deus tem uma vitória para a tua vida. Abra agora o teu entendimento e abra os teus olhos e veja pelos olhos da fé que há uma salvação, que há uma cura, que esse problema vai ser desfeito, que esse nó está sendo desatado, que essa escuridão está sendo iluminada agora. Pelos olhos da fé, quebrando o nosso orgulho, nos humilhando ao pé do Senhor e mergulhando realmente com fé na presença do Senhor. 2 Reis 5:11, porém Naamã muito se indignou e foi, dizendo: eis que dizia eu comigo, certamente ele sairá, por-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Sim, ele foi esperando uma bênção, mas não foi da maneira que ele queria, como ele queria. Não, muitas das vezes o que acontece na nossa vida é da maneira que Deus quer acontecer na nossa vida. Naamã estava acostumado a crer naquilo que via, mesma coisa que Tomé, acostumava apenas a crer naquilo que enxergava. Naamã queria um contato palpável com o homem de Deus, porém ele precisava confiar e dar o mergulho da fé. Confiar em Deus é olhar naquilo que nós não estamos vendo, naquela solução que parece que está tão distante, olhar e ver o mar e não enxergar outro lado, mas saber que está lá e que eu vou poder alcançar a minha vitória, que eu vou poder alcançar do outro lado. Lá no livro de Mateus, capítulo 9, 28 e 29, Jesus perguntou aos 2 cegos: crede vós que eu possa fazer isso?
E eles lhes disseram: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. É preciso acreditar que Jesus pode fazer um milagre. Em Marcos 11:22, Jesus disse: tende fé em Deus. Acredite, confie no Senhor, coloque os teus propósitos, as tuas angústias, as tuas dificuldades, os teus problemas, aquilo que você tem pedido ao Senhor, coloque aos pés dele e acredite. Acredite no Senhor que ele pode fazer um milagre na tua vida, mas seja obediente. Agora sim, Naamã deu um mergulho da obediência na presença de Deus, que era a figura do profeta. No livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 13, disse, então chegaram-se a ele os seus servos, lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. Obedecer à voz do Senhor. Verso 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor. Naamã achou, quem sabe, muito simples o homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão e nada mais. Muitas das vezes queremos oferecer grandes coisas ao Senhor, queremos fazer grandes promessas para Deus, queremos fazer grandes votos. Não. Certa feita, um sapateiro chega para Martinho Lutero e, pensando que Martinho Lutero ia falar para ele de repente fechar sua sapataria e ser um missionário pelo mundo, pregar a palavra, fazer grandes obras, Martinho Lutero fala para ele: vamos fazer o seguinte, meu jovem, amanhã bem cedo você vai para a tua sapataria, você faça o melhor sapato que você possa fazer na sua vida, venda por um preço justo e cuida da tua família. Você já vai estar fazendo a obra de Deus, você vai estar seguindo a vontade do Senhor. Meus queridos, isso quer dizer o quê? Que é nas pequenas coisas da nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na escola onde nós estamos, no meio do seio familiar, nós podemos estar obedecendo a Deus e fazendo a sua vontade. É nas coisas simples que Deus quer operar na nossa vida. Sim, quem sabe Deus pode ter um projeto grande na sua vida, uma obra grandiosa na sua vida, sim, mas você só vai conseguir chegar lá se você for fiel e nas pequenas coisas, for fiel e obediente nas pequenas coisas. No livro de 1 Samuel 15:22, o profeta Samuel disse para Saul: eis que o oferecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ainda lá no livro de Romanos 16:19, Paulo elogia a obediência dos crentes de Roma, e ele diz: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, alegro-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Então agora, crendo na palavra do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, nós podemos agora mergulhar no mergulho da restauração, que nós seremos restaurados, assim como disse no verso 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado, e então ficou restaurado. Depois que Naamã se humilhou, depois que Naamã quebrou o seu orgulho, depois que Naamã colocou a sua fé em ação, depois que Naamã obedeceu a palavra do Senhor, a palavra do homem de Deus, do profeta, então ele partiu para dar agora um mergulho da restauração. O salmista diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Salmo 126:4, o salmista ainda continua orando: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, pedindo restauração. Irmãos, vamos crer na restauração da nossa vida, na restauração do nosso entendimento, na restauração da nossa família, na restauração da nossa saúde, na restauração do nosso trabalho, na restauração espiritual que nós necessitamos na presença do Senhor. E então o que nós temos que mostrar ao Senhor é gratidão.
Gratidão. Se nós vamos lá no livro de 2 Reis 5, 15 e 16, então voltou ao homem de Deus, Naamã e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Mas ele foi grato agora, ele quis mostrar gratidão. Naamã tinha um ponto positivo na sua vida, era a gratidão, né? Embora o homem de Deus não tenha aceitado o seu presente, Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Jesus reconheceu a gratidão de um dos 10 leprosos curados por ele e censurou a ingratidão dos outros. Quando aquele leproso volta agora adorando a Deus e adorando Jesus e agradecendo, Jesus olha para ele e pergunta: mas não eram 10 os que foram curados? E só um é que voltou para agradecer? No livro de 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos aconselha: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos sempre ser gratos ao Senhor. E quer que eu diga mais um pouquinho para você? A tua bênção ainda não chegou? Ei, escute o que eu estou falando. Ainda você não recebeu a cura tão esperada? Quem sabe aquela porta que você estava esperando ainda não aconteceu? Quem sabe aquele problema ainda não foi dissolvido? Mas se você é obediente ao Senhor, se a tua fé está em ação, se você crê nesse Deus que vai operar maravilhas, comece hoje a agradecer. Comece hoje a agradecer. Você acha que não tem motivos para agradecer a Deus? Eu digo para você que você tem motivos para agradecer a Deus. Podemos agradecer ao Senhor porque o sol já iluminou esse dia e agora a lua está nos iluminando à noite. Podemos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Podemos agradecer ao Senhor, nosso Deus, porque Ele mandou seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Estamos preocupados com os nossos problemas, com as nossas angústias, mas temos que agradecer ao Senhor, porque mesmo nós passando pelo meio do fogo, Ele está conosco, nós passando pelas águas, Ele está conosco, nós passando nessa dificuldade, Ele está comigo e está com você. Agradeça ao Senhor, seja grato ao Senhor em todos os momentos da tua vida, seja grato e adore ao Senhor. E aí eu vou dizer o mergulho da adoração. Naamã adorava outros deuses, sim, mas nós vemos aqui, 2 Reis 5,17, e disse Naamã: seja assim, contudo, desce a esse teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele começa a adorar somente ao Senhor. Depois que agora ele colocou a sua vida na presença de Deus, se humilhou na presença de Deus, quebrou o seu orgulho, colocou a sua fé em ação, obedeceu à voz do Senhor, agora ele foi restaurado, mostra gratidão a Deus, e essa gratidão a Deus é mostrada através do quê? Não é através de presentes. Não viu o que Saul falou? Obedeça ao Senhor, adore ao Senhor. Isso é muito mais do que sacrifício, do que apresentar ouro, do que apresentar todo o seu dinheiro, todos os teus bens. Não, mas apresentar a tua vida agora em adoração a Deus. Naamã adorava outros deuses, porém quando recebeu o milagre de Deus, agora ele se propôs a adorar somente o verdadeiro Deus. Naamã resolveu dar agora um mergulho da adoração ao único e verdadeiro Deus. No Salmo 29:2 nós vamos ler: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ainda no livro de João, capítulo 4, 23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Para nós terminarmos essa mensagem, esse pensamento, esta lição das nossas vidas, ainda hoje nós podemos mergulhar no rio de Deus. Ainda hoje nós podemos desfrutarmos da sua graça, do seu poder.
e sermos curados, sermos purificados de toda impureza da nossa alma. Quem sabe hoje eu não tenha uma doença física, um problema físico, mas muitas das vezes eu tenho uma mágoa no meu coração, muitas das vezes tem alguém que perturba, alguma coisa que perturba a minha mente, alguma coisa que quer tirar a minha paz, a minha alegria, mas se coloque aos pés do Senhor, mergulhe agora, faça o mergulho da humilhação, o mergulho da quebra do orgulho, o mergulho da fé, da obediência, da restauração, da gratidão e da adoração ao Senhor. E o Senhor quer te dar alegria, o Senhor quer te dar paz, o Senhor quer te dar ânimo. Coloque-se aos pés do Senhor, adore somente ao Senhor e você vai ver a mudança, a restauração que Ele vai fazer na tua vida. Fique com essas palavras, em nome do Senhor Jesus.